Salve, salve, boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham aqui no Instagram, nas lives que normalmente são de quarta-feira, mas que ontem eu acabei tendo um problema pessoal aqui na minha casa e eu não pude fazer ontem às 20 horas, né, como eu tenho feito todas essas semanas, e aí eu adiei para agora, né, adiei hoje, quinta-feira, dia, dia 10, às 17 horas. E essa live hoje, ela é muito especial para mim, porque nós estamos falando vamos falar de um evento que eu estou organizando e que está sendo apresentado agora para vocês. É um evento que é um evento presencial, algo que eu particularmente gosto bastante, mas que depois de tanto tempo de pandemia e todas essas coisas que a gente viveu, eu fiquei um bom tempo afastado das práticas em grupo, das práticas presenciais, e, e graças à vida está sendo proporcionado nós podermos voltar. Claro que ainda estamos dentro da pandemia, né? Ainda existe, está acontecendo isso, né? Mas de uma maneira bem mais tranquila. Já estamos vacinados, né? E também vamos estar atentos aos cuidados em relação à higiene, né? Aos cuidados básicos com o Covid. E, claro, principalmente pedir para as pessoas virem vacinadas, né? Que é acho que uma coisa muito básica quando se trata disso, né? Oi, Nathalie, seja bem-vinda. Então, essa imersão é uma imersão que diz respeito a nós voltarmos para a nossa consciência, uma imersão que diz respeito a nós nos silenciarmos, pois é através desse silêncio interno, é através dessa auto-observação, desse retorno para casa de nós mesmos, né? É que nós vamos poder encontrar os tesouros, os dons, as potências, as forças que nós temos dentro de nós. Temos inúmeras capacidades, inúmeras forças, talentos, ideias, sentimentos a serem conhecidos e transbordados para as pessoas que estão próximas a nós, para o mundo de uma maneira geral. Mas o que acontece é que quase nunca, né? O nosso mundo não nos proporciona isso. O nosso mundo não só ele nos dificulta no nosso sentir, na nossa força de sentimento, como ele ainda muitas vezes nos ensina que sentir não é bom, ou que é muito doloroso. Nós não valorizamos a dimensão do sentir com as nossas crianças. Nós ensinamos, a gente tem uma urgência, por exemplo, de ensinar uma criança a ler. Mas a gente não tem uma urgência de ensinar uma criança, por exemplo, a saber nomear com clareza os sentimentos que ela está sentindo, em que lugares do corpo dela aqueles sentimentos se expressam. Qual a diferença, por exemplo, de tristeza e mágoa, né? Isso, embora sejam detalhes, né? Essas palavras, né? Tristeza e mágoa, nos faz entrar em contato com algo que existe dentro de nós. E é sobre isso sentir. Porque quando nós vivemos na esfera do pensamento, que é o que eu acredito que seja um problema que nós temos no nosso mundo,
a dimensão do nosso pensamento, ela é muito árida e sem recheio, né? Como a gente poderia dizer. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais sem senso de sentido, porque elas, como elas não sentem, elas não percebem exatamente o que faz ou não sentido, o que é ou não importante, muitas vezes. Às vezes eu me pego, por exemplo, rolando feed de notícia ou do YouTube, e se eu parar naquele momento para perceber o que eu estou sentindo, o que me vem é que eu simplesmente estou esvaziado. E parece que por eu estar nesse esvaziamento, nessa aridez, né, que fica só dentro da mente, assim, parece que eu fico suscetível a fazer algo que não me acrescenta em nada, como, por exemplo, ficar no modo zumbi, seja vendo um feed de notícia, ou dentro dos meus próprios pensamentos, ou numa conversa com alguém que não me acrescenta nada. Oi, Luana, seja bem-vinda. Estamos falando da imersão que nós estamos preparando. Nos acompanhe. Então, quando nós não temos essa dimensão do sentir no que fazemos, é muito comum que a vida se torne muito dura, muito áspera, as pessoas se tornam violentas, elas perdem a empatia, você não consegue olhar para outra, por exemplo, quando você faz mal para alguém, é muito porque você não está se conectando com a dimensão do sentimento e do sentir. Se você se conectasse, seria muito provável, seria muito possível que ao olhar para a pessoa a qual você faz mal, como por exemplo nessa situação da guerra, né? Seria muito possível que você não conseguisse fazer mal a alguém. Porque se você está conectado com o seu sentimento, o sentimento do outro encontra o seu. Mas não é esse o mundo que nós vivemos. E embora algumas pessoas estejam despertando para isso, por exemplo, para buscando práticas corporais, práticas meditativas, terapias, terapêuticas, formas de autocuidado, muitas vezes não existe um caminho claro e direcionado para nós adentrarmos dentro de nós de uma maneira estruturada, de uma maneira que seja um método de reeducação de um aprendizado que acontece desde o primeiro dia que a gente adentra o planeta Terra. Nós adentramos o planeta Terra, muitos de nós, através das mãos de técnicos, né? Mãos de médicos, técnicos, enfermeiros. E essas pessoas, os técnicos muitas vezes precisam executar as ordens como uma máquina, né? Que eles precisam fazer aquilo de uma maneira como uma máquina faria, né? Perfeita em todos os procedimentos, para que tudo dê certo dentro dos parâmetros do que a máquina foi configurada, né? Mas isso faz você nascer e de repente você não vai para o colo da sua mãe, como tá no nosso DNA mamífero, né? Todo o mamífero nasce e fica junto da mãe. Já é estímulo para o sentir, para o sentimento, para que aquele bebê se sinta integrado, parte pertencente de uma família, de um grupo, de uma tribo, de uma manada, né? E a gente não faz isso, a gente afasta a criança com luzes e coisas fortes, né? Barulho, muitas vezes, frio. Enfim, tudo para dizer como isso gera um impacto tão grande na criança, né? Isso é só um exemplo, existem trocentos mil dentro da nossa realidade. Como o nascimento, ele favorece você negar a dimensão do sentimento, porque o sentimento é muito desrespeitado pelas pessoas, pelos outros, né? Na forma como nós nascemos.
Então, criança, eu cresci ouvindo, criança não tem querer. O que significa isso? Quando se fala que criança não tem querer, você está falando que os sentimentos dela não importam, né? Os sentimentos delas, o que importa? Importa a rotina, as ideias, a moral, a vontade de quem cuida daquela criança. Bom, isso é um contexto para entendermos que toda a nossa criação e todo o nosso molde, salvo raríssimas exceções de pessoas que podem ter nascido numa família privilegiada em relação a isso, é de nós crescermos numa educação em que o sentimento é uma coisa, se não menor, mas também pode até ser chamado de negativo mesmo. Muitas vezes o sentimento é visto de uma maneira negativa, né? E isso é muito ruim, para usar uma palavra, né? Na melhor das hipóteses, isso é muito ruim. Isso desestrutura os indivíduos, porque a dimensão do sentir é uma parte fundamental da existência dos seres humanos, dos animais, né? Mas dos seres humanos principalmente. É através do sentir que você percebe se você está no caminho ou não, se isso faz ou não sentido para você. Se você é um soldado numa guerra, você tem que executar ordens, né? Você tem que agir conforme o que foi dito a você. Agora, se você é um ser humano, você precisa ter autonomia de escolha e decisão sobre o que fazer. E como você vai ter autonomia de escolha e decisão na sua vida se você está com o seu sentimento embotado, seu sentimento está pálido? E aí você vai falar o quê? Vou para cá ou vou para lá? Aí o que acontece? Vem a pessoa ultra racional, ela começa a levantar os dados, né, para tomar as decisões, analisar. Como que eu posso analisar isso para ter a melhor decisão possível? E às vezes você realiza essas escolhas, essas decisões, e no fim das contas, o que acontece? Você não sente alegria, prazer, bem-estar com a vida. Não se sente realizado no que está fazendo, por mais que às vezes você seja muito bom em realizar. Existem pessoas muito boas em realizar, existem pessoas que não são boas em realizar, né? Mas para a dimensão do sentir, o que importa, né? O que importa realizar ou não realizar? Se você não realizar, mas está cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de contentamento nas suas escolhas, nas suas buscas, na sua vida, os frutos da sua ação não são tão fundamentais como aquela pessoa que só busca a realização, né? Então, isso se torna como... Por quê, né? Não nos motivarmos a voltarmos para dentro e deixar que os resultados das nossas ações falem por si mesmo. Porque, de fato, se nós estamos conectados com esse núcleo de sentimento, então, quando você faz algo, existe amor. Quando você faz algo, existe alegria naquilo. Se você faz algo, existe um propósito de uma satisfação, um prazer naquilo. Muito naturalmente, há de se esperar que os resultados sejam, inclusive, melhores do que uma pessoa que faz algo por obrigação, por medo, muitas vezes, né, de perder o emprego, aquela coisa toda. Então, essa ideia de fazer as coisas por medo, né, por insegurança. Então, a lógica do sentir, ela inverte a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Pois vivemos numa sociedade em que valoriza o pensamento, as ideologias, né? Quantos conflitos de ideologia nós vemos hoje? E
pouco se falando, pouco se apontando para a realidade dos sentimentos envolvidos, né? Dentro das relações, por exemplo, dentro das violências. Começou a chover aqui. Isso, a chuva, né? Me faz me lembrar que o enfoque da nossa imersão é ser uma imersão, ser oceânico. E por que esse nome, né? O que significa ser oceânico, né? Qual que é o sentido disso? E a ideia é que ser oceânico diz respeito a uma imensidão ilimitada. E essa imensidão ilimitada, ela recebe, ela acolhe, né? Tudo que aquilo chega a ela. Então, na lógica do nosso planeta, tudo vai para o oceano, né? As águas, os minerais, os nutrientes da terra, né? E o oceano, ele acolhe e recebe tudo isso. Isso é uma metáfora para nós entendermos como que deveria ser, né? Ou um apontamento de um sistema de sentimento interno que ele é saudável. Porque o sentimento, ele tem uma alegria em si próprio de sentir. É como o amor, né? O amor alimenta-se de si próprio. E o sentir, da mesma maneira, o sentimento alimenta-se a si próprio. Então, quando nós estamos receptivos ao sentir, nós não precisamos ter medo de ficar preocupado em o que vem e o que não vem. Se você está ali consciente, focado, né, respirando e sentindo as suas emoções, os seus pensamentos, as suas ideias, nós vamos perceber que, assim como o mar, né, essas emoções elas passam por nós. E que, quando muitas vezes nós queremos negar elas, ou segurar, ou reter, ou ter resistência em relação ao que sentimos, isso gera mais sofrimento e mais dor. Hoje, a gente sabe nas terapias corporais, né, e de uma forma geral, acho que toda terapêutica, de uma certa maneira, compreende isso, de que negar os nossos sentimentos, negar os nossos desejos, negar aquilo que está dentro de nós, não faz bem à nossa psique, nem à nossa saúde. Porque, assim como a água, as nossas emoções, elas precisam de um fluxo. Elas não podem se estancar, serem estancadas, né? Quando elas são estancadas, acontece isso que é a repressão. Você se torna uma represa, né? Uma represa emocional. E essa represa emocional, em algum momento, ela vai estourar. Né? Se a gente não cuidar, principalmente. Né? Se a gente vai vivendo e vai reprimindo, chega uma hora que aquilo se torna uma energia muito perigosa, muito violenta para si e para os outros. Né? E assim a gente vê como que pode uma pessoa ela ter um acesso de raiva brutal e poder fazer muito mal, às vezes, para uma pessoa que ela ama. A gente parar para pensar isso, como que pode, o que acontece no mecanismo, né, interno dela para chegar num ponto de uma pessoa fazer um mal físico, emocional, moral, né, para uma pessoa que ela ama, né? Então, o tamanho da desconexão que nós encontramos no nosso mundo hoje entre elas e o coração, né? O coração como a sede, né, dos sentimentos, a sede daquilo que pulsa no nosso interior. Essa vida, né, essa força, essa alegria. Então, o caminho do ser oceânico, que vamos poder experimentar nessa imersão, é um caminho em que nós não negamos os nossos sentimentos, mas, por outro lado, nós acolhemos como
um ser oceânico. E sem medo, porque a gente reconhece o nosso tamanho, né? Nós reconhecemos a capacidade que nós temos de acolher e amar aquilo que nos chega, aquilo que nos atravessa. E isso se torna um salto quântico em relação aos caminhos de autoconhecimento e de crescimento pessoal que existem hoje, que são todos muito voltados para aspectos internos mentais, né? É muita mente, né? Tantos passos para você conseguir fazer tal coisa, de tal maneira, com muito checklist, né? É incrível quantos checklists e passos a gente precisa dar para conseguir ou chegar em algum lugar. E isso tudo é porque a dinâmica educativa, educacional da nossa vida, ela é toda baseada em pensamento. O pensamento ele tem um lugar ultravalorizado. E não que ele não seja muito importante, porque, de fato, se nós formos olhar na raiz dos processos, não existe diferença entre pensamento e emoção e sentimento. Não existe. Eles nascem e vivem juntos. Mas a gente cria uma distorção na valorização de um aspecto nosso, né? Esse aspecto nosso que acontece aqui, que é linguístico, que se desenvolve linearmente com uma palavra depois da outra, dentro de um contexto lógico e de perspectiva do olhar da pessoa, né? Todas essas questões de perspectiva, de olhar, de lado, de tamanho, de medida, de certo, errado, moral, né? Tudo isso dentro de um contexto muito mental. E é fantástico, assim, porque a gente vê que muitas pessoas não estão conseguindo encontrar contentamento. Muitas pessoas não estão conseguindo encontrar realização naquilo que elas fazem. E são buscadoras sinceras. Pessoas que estão buscando sinceramente a luz, o amor, a espiritualidade, né? Mas é incrível, nós precisamos ter que usar essa ferramenta que é o Instagram. Bom, ninguém me forçou a usar, mas eu acredito que essa seja uma maneira de trazer uma mensagem, né? Como existem outras maneiras, mas me abrindo para participar desse lugar, que é o Instagram, infelizmente, o que a gente mais vê é muita mente, muitos passos, muitos caminhos, como se diz assim, checklists, né? Coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer. E o sentir, como que fica todas essas escolhas? Então eu pego um checklist igual um robô e começo a riscar um por um ali, e eu vou executar, né? Ou eu vou me conectar com aquilo que pulsa dentro de mim e faz com que eu tenha vontade, não é só vontade, né? Mas que eu sinta atração, que eu sinta significado naquilo que é proposto, e pode ser externamente ou internamente. Mas sempre passando o que quer que seja pelo crivo do que eu sinto. Isso também não quer dizer que sentir é uma resposta para todas as coisas, né? Que você vai resolver tudo. Não, existem coisas que são mais propensas à dimensão do seu pensamento. Mas com muito cuidado em relação a isso. Se a gente for pensar, por exemplo, do método da Marie Kondo, de a magia da arrumação, é muito interessante, porque a forma como ela usa para organizar a casa dela é toda intuitiva. O que eu devo... Ela pega um objeto e fala, esse objeto acrescenta, me traz alegria? Eu sinto alegria com ele? E se você sentir que não, aquele objeto não te serve mais. Se ele não te traz alegria, ele não te serve mais. Então, seria
seria interessante que você desfizesse dele, né? Vendesse, passasse, enfim. A imersão, pessoal, ser oceânico, é uma proposta de nós podermos mergulhar num lugar seguro, em um grupo, com pessoas que estão buscando fazer isso juntas, a acessar experiências sensoriais, interiores, meditativas, relacionais, nas trocas das pessoas também, para que a gente possa favorecer, estimular e educar a nossa disposição para sentir, a nossa disposição de despertar o nosso coração e agir a partir dele. E isso é uma mudança na qualidade da nossa existência. É basicamente como se você, de repente, parasse de ser um robô e, de repente, se tornasse um ser vivo. E imagine a diferença, imagine a quantidade de mudança no modo de vida, no modo de existir de um robô que executa tudo mecanicamente, de um modo de existir de um ser vivo, de um ser senciente, né? Então, acho que são apontamentos muito importantes para hoje, para a realidade que nós estamos vivendo, uma realidade que se apresenta cada vez mais dura, em que as pessoas estão ficando cada vez mais perdidas, né? As violências entre as pessoas, entre os povos, a violência com a natureza, tudo isso se torna muito urgente, tudo isso se torna muito emergente. Então, nós precisamos rapidamente ter respostas, apresentar respostas para nós, primeiramente, e depois para os nossos próximos, ou para as pessoas que nós servimos. E a proposta que hoje eu ofereço a vocês, a partir dessa vivência do ser oceânico, dessa imersão, é de que nós reaprendemos, redespertemos a nossa capacidade de sentir e viver a partir do sentimento. Então, eu vou trazer mais informações sobre como vai ser a imersão, mas ela vai ser aqui em Ourinhos. Eu ainda estou fechando alguns detalhes a respeito dela, né? Mas vai ser no nosso último final de semana do sábado, né, do mês, que é um sábado. Se eu não me engano, é dia 26. E se vocês sentem um chamado, se vocês sentem uma conexão com esse trabalho, eu peço por gentileza que vocês entrem no link da bio, que lá tem um grupo, tem o link de um grupo do WhatsApp, em que eu vou estar passando mais informações, vou estar divulgando melhor como vai ser, como vai acontecer, o que vocês precisam para participar. Vocês têm alguma pergunta? Vocês aí que estão me acompanhando? Um comentário? Então, ficamos assim. Essa foi a nossa live de hoje. Envie para as pessoas que vocês sentem que podem gostar ou precisar desse conteúdo, que eu ficarei muito grato e muito feliz em poder compartilhar e aprender a sentir com vocês, porque sentir junto é ainda melhor do que
sentimos separados, né? O sentimento é uma força de conexão, né? Primeiramente com nós mesmos e depois com o outro. Não faria sentido as nossas emoções existirem sem o outro, né? Porque, como seres humanos, nós somos uma unidade, né? Nós somos um coletivo. Gratidão, Nathalie, pelos comentários. Então, eu vou encerrar a live de hoje. Eu agradeço profundamente a participação de vocês. Espero que a gente possa se encontrar. Um grande abraço e até mais.